Saudações, galera! Estamos nós aqui novamente para dar uma olhadinha no que vocês fizeram na avaliação. Vou mostrar de cara as duas primeiras questões. São questões que definem claramente o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Não inverta as coisas. Grandezas escalares são aquelas determinadas somente por um número e uma unidade de medida. Já as grandezas vetoriais precisam intensidade ou módulo, direção e sentido. Então, não misture as estações. Grandeza escalar, um número e uma unidade de medida já é suficiente. Grandeza vetorial precisa desses três elementos, tá bom? Bom, aí vem a situação. Quando dizemos que a velocidade de um veículo é de 80 km por hora, se parássemos aqui, aqui está um número, uma unidade de medida. Então, seria escalar. Só que o exercício continua dizendo, numa rodovia plana, já temos a direção. E de São Bento para Joinville, já temos o sentido. Então, essa definição tem os três elementos que precisamos para ser vetorial. Então, já quem acerta a segunda questão, também pode acertar a terceira questão. A próxima questão, ela diz assim, uma pessoa sai por um passeio pela cidade fazendo o seguinte percurso. Olhe bem, sai de casa, anda 3 quarteirões para o norte, norte para cima. Dobra à esquerda, andando mais 3 quarteirões para oeste. Virando a seguir novamente à esquerda e andando mais 3 quarteirões para o sul. Sabendo que cada quarteirão tem 200 metros, qual que é o deslocamento da pessoa? Então, eu fiz aqui o desenho. Sai daqui, anda 3 quarteirões, perdão, anda 3 quarteirões para o norte, foi para cima. Vira à esquerda, para a esquerda está ficando o oeste, anda mais 3 quarteirões para a esquerda. Aí, para o sul, ou seja, se foi para o norte para cima, para o sul é para baixo. Anda mais 3 quarteirões para o sul. Observe que em relação à posição inicial, agora a posição final, o que nós vamos ter aqui na posição final? Nós vamos ter que vamos estar à esquerda da posição inicial, portanto, a oeste. Se são 3 quarteirões, 3 quarteirões, 3 quarteirões, vai estar a 3 quarteirões a oeste. Se cada quarteirão mede 200 metros, vai estar a 600 metros para oeste. É só uma questão de localização. O módulo da resultante de duas forças, tá? Nós queremos saber o módulo da resultante, o valor numérico da resultante de duas forças. Uma que tem 3 kg força e a outra 4 kg força. O importante é que elas formam entre si 90 graus, ou seja, está lá na nossa teoria. Tanto o desenho do primeiro vetor quanto o segundo vetor, quanto a formulazinha. Então, nessas alturas do campeonato, na fórmula, quem é V1? A primeira força, 3. Quem é V2? A segunda força, 4. Logo, é uma aplicação do Teorema de Pitágoras, aonde a resultante ao quadrado é a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Resultante ao quadrado estamos procurando, F1, 3. F2, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Para o quadrado do lado de cá desaparecer, tem que ir para o outro lado como raiz quadrada. Raiz quadrada de 25, 5 kg força. Logo está lá na letra A resposta desse exercício. O exercício seguinte vai ter um pedaço dele que vai ser igual ao anterior, mas a primeira parte dele não é essa. Olhe bem, tem 40 newtons para a esquerda e 100 newtons para a direita. Se tem uma força de 40 newtons puxando para um lado, outra de 60 para o outro lado, é só você chegar na conclusão de 100 para o outro lado, vai chegar na conclusão do que 100 de um lado menos 40 do outro vai ser 60 puxando para a direita. Está aqui a conta. Ó, 100 puxando para um lado, 40 para o outro, sobra como resultante 60 para a direita. Tá bom. Só que a F3 tem 80. Logo, aqui nós temos 60 indo para um lado, 80 indo para baixo.
volta a ser aquela mesma equaçãozinha que a gente já viu lá no exercício anterior. Ou seja, nós temos uma força resultante 1 indo para um lado, que é aquele 60 que você encontrou, e a força 3 indo para baixo, que é essa F3 aqui. Logo, elevando ao quadrado 60 vai dar 3.600. Elevando ao quadrado 80 vai dar 6.400. É só fazer 80 vezes 80, 60 vezes 60. Somando esses dois valores, vai dar 10.000. A raiz quadrada de 10.000 é 100 newtons. Então, a resultante de tudo isso aí é 100 newtons. Esses exercícios de resultante a gente está colocando bem simples aqui. Depois, quando a gente entrar em lei de Newton, ele vai aparecer de volta. Mas daí lá a gente volta a conversar sobre isso. Agora tem o próximo exercício. Numa pista circular horizontal de raio 1 km, um automóvel se movimenta com velocidade escalar constante. O módulo da velocidade é 36 km por hora. Determine o módulo de aceleração centrípeta do automóvel em metros por segundo ao quadrado. Perceba, aqui está quilômetro, aqui está quilômetro por hora. Não pode manter esses dois valores. Os quilômetros tem que transformar em metro e a hora tem que transformar em segundos. Então, a conversão para ser feita, primeira do raio. Se o raio tem 1 km vale 1.000 metros. Tudo bem. Para converter velocidade escalar, quilômetros por hora, para metros por segundo, a gente já tem aquele nosso cálculo já feito várias vezes, com aquele fator de correção de 3,6. Ou seja, basta dividir por 3,6. 36 por 3,6, velocidade 10 metros por segundo. Logo, raio 1.000, velocidade 10. A fórmula é velocidade ao quadrado dividido por raio. Logo, velocidade 10 elevado ao quadrado, 100. Raio 1.000, 100 dividido por 1.000, aceleração centrípeta de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Está aí nossos exercícios feitos. Vamos agora nos preparar para, quem não foi muito bem, encarar aí a recuperação paralela. Como será a recuperação paralela? Daquele modo que a gente já tem feito. Não se esqueça, você tem que modificar um desses exercícios que tem cálculo, trocar os valores, fazer a conta, pode escolher qualquer um deles, tá? Fazer a conta, aí fotografa, posta e eu vou olhar. E aí eu vejo pela complexidade do exercício se está tudo em ordem. Então, para quem precisar, estamos aí só na expectativa da recuperação paralela. Continuo colocando à minha disposição. Quarta e quinta noite são os dias de preferência, porque seriam os dias que eu dou aula. Então, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 999434229 ou pelo e-mail sslb1964@gmail.com. Um ou outro você me encontra. Se for em outro horário que não quarta ou quinta noite, lembre-se que se eu estiver em outra atividade, não vou te responder na hora, mas em algum dos momentos eu acabo te respondendo, tá bom? Até a próxima, um abração para todos.